Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quero falar um pouquinho agora sobre vocês, sobre o verdadeiro ou único herdeiro da carreira incrível, maravilhosa do Pink Floyd, tá? Se você já é um fã do Pink Floyd, se você já acompanha nossos vídeos, já assistiu o nosso panorama sobre o Pink Floyd, tá na hora de você, se você já ouviu bastante os álbuns do Pink Floyd, tá na hora de você dar um passinho adiante e ouvir quem é que está compondo música muito próxima, muito similar ao que o Pink Floyd compôs de melhor, tá? Porque o Pink Floyd tem uma carreira, como eu falo sempre para vocês, muito irregular. Aliás, que é o quase que normal. A maior parte das bandas de todos os tempos, todos os tipos de banda, tem carreiras irregulares. É muito difícil ou praticamente impossível você encontrar uma banda de rock ou de outros estilos que você por acaso goste e que ela não tenha irregularidades, ou seja, não tenha álbuns melhores e álbuns inferiores, não tenha dentro de um mesmo álbum algumas faixas muito boas e outras faixas mais fracas. Isso tudo é normal, comum, ninguém consegue, né? Se você pensar numa série, seja lá de quadrinhos, seja de televisão, seja do que for, manter a coisa ali no auge o tempo todo. Sempre tem, né, alguns vales, algumas coisas, com raríssimas exceções, e que existem algumas séries, alguns quadrinhos, alguns mangás, alguns animes que conseguiram manter a coisa lá no alto o tempo todo, né? Mas isso normalmente é muito difícil. É muito fácil quando você cria uma única obra, você cria aquela obra-prima, aí pronto, aquilo ali fica tal. Então, isso aí é uma tradição, tá? Mas antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês para se inscreverem no canal, né? Aqui no YouTube, ou lá no TikTok, ou aqui no TikTok e lá no YouTube. Não deixe de se inscrever, é fundamental, tá? As nossas lives no TikTok têm dado um bom público mesmo, 2.000 pessoas em média, o que é um público bem respeitável para um canal novo, né? Canal novo, né? Eu estou longe de ser o Alexandre Garcia, né? Aquele dali, coitado, mestre domina a internet como muito poucos, né? Muito bem, mas é porque ele faz um trabalho muito próximo do que nós fazemos, que é falar da verdade, né? Procurar buscar o equilíbrio, o bom senso e falar tudo com o máximo de transparência possível, né? Porque dizer que nós vamos ser totalmente equilibrados, totalmente, como é que se pode dizer assim, imparciais, isso não existe. Sempre existe alguma parcialidade, mas devemos buscar o máximo da imparcialidade. Então se inscrevam no canal, deixe, se você chegar no final do vídeo e gostar, você bota o gostei, não gostou, bota o não gostei. No YouTube você bota aquela mãozinha lá, o valeu demais, a gente está precisando muito dessa ajuda. O Valeu Demais é uma ferramenta maravilhosa, nova, criada pelo YouTube e é bem legal e ajuda demais o canal, tá? Tanto é que o Valeu Demais é uma ferramenta exclusiva para canais novos, canais antigos não têm direito ao Valeu Demais, tá? Isso é importante. E também tem o nosso clube de membros, que também eu peço a vocês, venham para o nosso clube de membros, vai ter sorteio. Assim que o clube de membros atingir umas 50 pessoas só, aí eu vou começar a sortear algumas edições mais antigas, de quadrinhos principalmente, para as pessoas que participarem do clube de membros, tá? Além de vídeos que os nossos vídeos sempre vão estrear primeiro para os sócios do clube. E depois, então, ficam abertos para toda a plataforma, né? Isso eu estou falando do YouTube. No TikTok, o processo é um pouco diferente, né? Bom, mas então, vamos falar um pouquinho aqui, só para fazer um gancho, né? Vamos fazer aquele famoso gancho, vamos dar uma encadeada no Pink Floyd para passar para o que eu quero falar nesse vídeo. O Pink Floyd, vocês sabem que é uma banda que eu considero muito irregular, como a maioria das bandas, né? Eu acho que a única banda que eu lembro, assim, de cabeça, rapidamente, que conseguiu criar uns 10 álbuns, e os 10 álbuns serem impecáveis, é o Led Zeppelin. Led Zeppelin é a única banda de rock que eu admiro muito, que eu adoro, e que conseguiu manter aquilo lá no ar. O Pink Floyd não é o caso. O Pink Floyd tem 3 álbuns iniciais que eu considero muito ruins mesmo. Eu não suporto aqueles 3 álbuns, que o último é Uma Guma,
se eu não me engano, de 1969. Depois ele entra numa fase que eu acho muito boa, mas com irregularidades, que são dois álbuns, basicamente, dois álbuns. É o Atom Heart Mother, aquele famoso álbum da vaca, e depois o Meadow, né? Que também, os dois têm mais, e tem uma linha melódica muito próxima, parece que um é continuação do outro. O Meadow parece uma continuação do Atom Heart Mother, com algumas músicas excepcionais, verdadeiras sinfonias, verdadeiras trilhas sonoras, e algumas músicas bem chatinhas e bem desagradáveis, que até eu pulo, não ouço. O Atom Heart Mother e o Meadow. Depois eles lançaram um álbum que eu apenas cito ele, e ele tem porque ele tem um título muito expressivo, na minha opinião. O título é Obscured by Clouds, ou seja, obscurecido pelas nuvens. E realmente é um álbum completamente obscuro, um álbum que ele não é ruim, mas também não é bom. É um álbum insosso, é um álbum sem graça. Eu acho aquele álbum ali muito fraco. E depois o Pink Floyd dá um salto de qualidade completamente absurdo, que é o The Dark Side of the Moon, de 1973. 1973 sai o famoso, o antológico, o necessário, obrigatório The Dark Side of the Moon, que é um ponto fora da curva do Pink Floyd. Já falei isso em diversos vídeos, né? Ele tem uma linha melódica que vai sendo traçada a partir do Atom Heart Mother, né, o álbum da vaca, depois pelo Meadow. O Obscured by Cloud a gente finge que não aconteceu, deixa ele obscurecido. Depois é Dark Side of the Moon, que dá um salto, porque ele é essencialmente rock erudito. O The Dark Side of the Moon é rock erudito, igual aos anteriores. Porém, ele tem melodias, ele tem ritmos, ele tem harmonias muito mais fáceis de você gostar. Ele é um rock, eu brinco que o The Dark Side of the Moon é um rock erudito pop, o que é uma contradição total, né? O erudito e o pop na mesma classificação é completamente contraditório, eu concordo. Mas o The Dark Side of the Moon, de certa forma, é um álbum estranhíssimo, porque ele não tem nada a ver com o que o Pink Floyd fazia antes e nem com o que ele fez depois. Porque depois do The Dark Side of the Moon veio o Wish You Were Here, que é um álbum que nitidamente, claramente, tem uma sonoridade, tem uma construção melódica, uma construção de frases musicais muito mais próximas do Atom Heart Mother e do Meadow do que do The Dark Side of the Moon. Então, The Dark Side of the Moon é um álbum fora da curva. Por que aquele álbum aconteceu? Como aquele álbum aconteceu? Eu não faço a menor ideia. Existem algumas teses, algumas explicações, mas eu tenho a impressão de que nenhuma dessas teses, nenhuma dessas explicações funciona independente. Alguns deles dizem que a diferença foi o Alan Parsons, que foi o engenheiro de som, né? Mas o engenheiro de som, normalmente ele entra depois das composições feitas. Ele entra na hora de fazer a captação do som, né? Ele entra no estúdio, agora vamos tocar, toca aí, eu vou captar aqui da melhor maneira possível. Pode ser que ele tenha mexido muito na mixagem, né? Isso ele deve ter feito. Ele foi um engenheiro de som, escolheu o que ele devia dar mais destaque, menos destaque e tal. Então, com certeza, o Alan Parsons contribuiu bastante. Mas dizer que ele contribuiu na composição das músicas é complicado, tá? Bom, pode ter sido um empresário diferente? Pode. Pode ter sido um produtor diferente? Pode. Pode ter sido várias coisas. Eu acredito que tenha sido um somatório de coisas. Como eu sempre digo, nada acontece totalmente por acaso. Não acontece por acaso. Existe uma conjuntura de astros, uma conjuntura de talentos que, de repente, produz uma obra-prima. Uma obra-prima. Eu sempre falo isso. Quantas séries de televisão, né? Quantos quadrinhos, de repente a coisa parece que... principalmente filmes e séries, né? Porque filmes e séries é uma coisa que é a contribuição de um grupo muito grande. Quando você faz uma história em quadrinho, a contribuição ali basicamente é do autor, do cara que escreveu, do artista, do desenhista e do editor. Esses três caras, se eles se alinharem direitinho, produzem uma história em quadrinho maravilhosa. É muito fácil, né? Agora, você imaginar a produção de um filme ou de uma série, meu Deus do céu, quantas pessoas têm que se alinhar muito bem, não só serem muito talentosos, terem muito mérito, mas também terem estarem num momento muito inspirado, né? Tem que estar no momento inspirado, porque todos nós que gostamos de alguma coisa de arte, que fazemos alguma coisa de arte, sabe muito bem que nós temos momentos de grande inspiração e de baixa inspiração total. Então não basta só você alinhar grandes talentos, mas também esses grandes talentos têm que estar no momento iluminado para a coisa
funcionar bem. Então, para o The Dark Side of the Moon dar certo daquela maneira extraordinária, que até hoje, na minha opinião, ele é com certeza, ele é um dos 50 melhores álbuns de rock, talvez até puxe para baixo, um dos 20 melhores álbuns de rock de todos os tempos. É o imponderável, é o imprevisível, é uma conjuntura de astros, é o sobrenatural, sei lá o que aconteceu ali. Mas é claro, é nítido que a linha melódica do Pink Floyd estava muito mais bem definida, muito mais definida pelo Atom Heart Mother, pelo Metal e pelo Wish You Were Here. Que se o Atom Heart Mother e o Metal tem, eu estou fazendo aqui uma linha cronológica, tá vendo meu gesto aqui? É que eu estou fazendo uma linha cronológica, estou começando aqui com o Atom Heart Mother, Metal, The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here. A linha melódica é muito mais definida aí. O estilo Pink Floyd, na minha opinião, está muito mais definido nesses 3 álbuns do que no The Dark Side of the Moon, que para mim foge totalmente ao conceito. Depois do Wish You Were Here, essa linha melódica também se desfaz e vem o Animals, que tem uma sonoridade completamente diferente, que não tem nada a ver com o Pink Floyd, mas que foi uma tentativa do Pink Floyd se adequar a novas tendências musicais, fazendo um rock mais pesado, um rock mais ardido, um hard rock, né? Ou até talvez um heavy metal, né? Talvez ali tenha umas tonalidades de heavy metal. Eu acho que tem sim, umas tonalidades de heavy metal no Animals. Depois muda completamente, a banda praticamente deixa de ser o Pink Floyd e passa a ser Roger Waters e o Pink Floyd. Porque o próximo álbum é o famoso The Wall, né? Que é um álbum autoral, histórico do Roger Waters, tá? Ele ali praticamente criou a biografia dele, né? E ali o The Wall é um álbum que eu pessoalmente não gosto nem um pouquinho, acho um álbum extremamente depressivo, deprimente, né? Triste demais, dá vontade de terminar de ouvir o The Wall, dá vontade de você cortar os pulsos, de se matar, porque realmente é um álbum muito depressivo. Depois vem aquele resto que ele criou lá, que o Roger Waters compôs mais músicas do que coube no The Wall e lançou o Final Cut, que você vê nitidamente que são músicas que fariam parte do The Wall, a maior parte delas faria parte do The Wall. É um álbum também muito ruim, eu não gosto nem um pouquinho do Final Cut, e é um corte no Pink Floyd. Depois o Pink Floyd volta nos anos 80, em 1988, se eu não me engano, com um álbum que eu adoro e muita gente não gosta muito, não sei porquê, que é o A Momentary Lapse of Reason. É um álbum excelente, tá? E ele retoma, na minha opinião, sincera, honesta, de coração, o Momentary Lapse retoma o The Dark Side of the Moon. A sonoridade dele é muito mais próxima do The Dark Side of the Moon do que o último álbum do Pink Floyd como banda. O último álbum como Pink Floyd foi o quê? Wish You Were Here. Wish You Were Here tem uma sonoridade completamente diferente, muito mais hermética, muito mais fechada, muito mais dramática, digamos assim, do que o A Momentary Lapse of Reason, que ele me parece uma retomada desse rock erudito pop, essa contradição enorme aí, que é o rock erudito pop. Então, o A Momentary Lapse of Reason eu considero excelente. E em 10 anos depois, mais ou menos, acho que em 96, eles lançam o último álbum de estúdio, né, legalzinho deles, que é o Division Bell, que também é um álbum muito bom mesmo, e que, na minha opinião, segue mais ou menos a mesma linha, tá? Do The Dark Side of the Moon, do A Momentary Lapse of Reason e, finalmente, o Division Bell, tá? São álbuns, assim, que eu considero impecáveis, sensacionais, de ponta a ponta, tá? Porque o Wish You Were Here é o álbum máximo daquela fase do Pink Floyd, porque ele consegue ser o melhor álbum. Atom Heart Mother e Metal tem algumas faixas mais fracas. O Wish You Were Here não tem faixas mais fracas, ele é todo ótimo. É um álbum excelente, muito bom mesmo. E aí, quando eles voltam, eles não voltam fazendo uma sonoridade próxima do Wish You Were Here. Eles voltam com uma sonoridade próxima do The Dark Side of the Moon. Às vezes, eu penso que o The Dark Side of the Moon foi um grito de independência do David Gilmour. Por quê?
Porque o David Gilmour, no The Dark Side of the Moon, talvez tenha sido um momento de crise do Roger Waters, não sei, ele não estava muito criativo, e aí o David Gilmour entrou com o pé na porta e construiu um álbum maravilhoso, muito mais puxado para ele, logicamente equilibrado, mas mais puxado para ele. Porque a sonoridade, depois que o Roger Waters sai, e sai o álbum A Momentary Lapse of Reason, você percebe claramente que era aquele estilo musical que o David Gilmour estava procurando quando fez o The Dark Side of the Moon. Quando ele volta sem o Roger Waters, com o Nick Mason e com o Richard Wright, o A Momentary Lapse of Reason tem uma sonoridade muito próxima do The Dark Side of the Moon. Então, talvez, a razão pela qual The Dark Side of the Moon seja tão diferente, eu não vou dizer nem melhor nem pior, tão diferente em termos sonoros dos dois anteriores e do posterior, era o fato de que o David Gilmour deu um grito e mandou ver, e fez aquele álbum tão extraordinário como é o The Dark Side of the Moon. Mas isso é uma suposição da minha parte, tá? Meramente. Mas o fato é que o álbum que segue o The Dark Side of the Moon retoma a linha melódica dos anteriores. E quando o Roger Waters sai, e em 88, sai o A Momentary Lapse of Reason, ele se assemelha muito ao The Dark Side of the Moon. Mas eu quero falar para vocês de quem é que continua, quem é que ganhou, levou a herança do Pink Floyd. E eu não tenho a menor dúvida que foi esse cara aqui, ó. Mestre David Gilmour. Mestre David Gilmour, que para mim é a alma do Pink Floyd, já falei isso 200 vezes, e eu acho ele absolutamente sensacional, tá? E ele já tentou a carreira solo, ele começou a carreira solo dele ainda no finalzinho dos anos 70. No final dos anos 70, quando houve aquela... Moralmente houve uma ruptura da banda, né? Mais ou menos. Ele lançou o primeiro álbum, tá? Que eu não tenho. Esse álbum eu não tenho para mostrar aqui para vocês. Mas não me parece um álbum com a cara, com a assinatura do David Gilmour, tá? É um álbum que tem uma sonoridade interessante. Agora não vou lembrar o título do álbum. Acho que é só David Gilmour mesmo. E saiu em 1978, se eu não me engano, 1978, tá? E aí ele tentou fazer, dentro desse primeiro álbum solo dele, uma sonoridade diferente do Pink Floyd. Ele não quis criar melodias que ele poderia usar no Pink Floyd. Ele criou melodias diferentes que não tinham uma ligação direta com o Pink Floyd. E isso, por um lado, é muito interessante, demonstra muita personalidade, demonstra muito talento, porém afasta a música solo dele, digamos, de quem gosta do Pink Floyd. Eram faixas mais curtas, um rock mais básico, uma coisa mais simples, bem menos elaborada, tá? Mas também era um momento de grande transição na música, né? O final dos anos 70, 77 em diante e tal, as bandas de rock famosas do início dos anos 70 resolveram dar uma guinada de 180 graus e compor outro estilo de música, porque o estilo rock erudito estava em baixa, estava sendo muito criticado, muito contestado, né? Já tinha surgido os movimentos grunge, o movimento punk rock, já haviam surgido vários outros estilos que tentavam tomar esse espaço, e tomaram esse espaço, né? E em 1982, aí sim, ele lança esse segundo álbum aqui, que é o About Face. Um álbum que segue mais ou menos a mesma linha do primeiro, com som um pouco mais pop. Um rock que tem alguma erudição, não deixa de ter, mas tem um viés mais pop, mais fácil de você gostar, né? Se você é uma pessoa que não está acostumada com o rock erudito, é mais fácil você gostar, por exemplo, do About Face, que ele tem menos erudição, tem mais rock, tem mais pop, tá? É um rock pop, né? Eu posso dizer que o About Face tem uma pegada um pouco mais rock pop, mas é bom, é um bom álbum, tá? Muito bem, aí ele só compõe esses dois álbuns e ele retoma o Pink Floyd em seguida, em 88, com a Momentary Lapse of Reason. Passam-se 10 anos, as coisas, né, vão andando por um outro caminho, e o Pink Floyd ainda chega a gravar o Division Bell. Quando chega na virada do milênio, aí está decretado o fim da banda Pink Floyd. Decretado mesmo, ou quem manteve o título da banda, que é o Gilmour, o Nick Mason, né, porque o Richard Wright perdeu os direitos por causa de uma manobra lá, não muito honesta, não muito correta lá do Roger Waters no passado. Então, o Nick Mason, o baterista, e o David Gilmour, guitarrista e vocalista, ganharam o título Pink Floyd, né? E mantiveram ele durante uns
15 anos, 20 anos, por aí. E quando chega na virada de milênio, então o Gilmour se afasta e vai compor com quem ele gosta. É lógico que a amizade dele com o Mason e com o Richard Wright jamais desapareceu. Eles continuaram muito amigos. Roger Waters não. Roger Waters se afastou completamente, se tornou uma pessoa, inclusive, uma persona não grata dentro da banda, por causa das críticas cada vez mais ferozes, mais agressivas, mais ofensivas até, do Roger Waters para com os outros membros, chegando mesmo a ofender a esposa do David Gilmour e tal. Então o Roger Waters acabou para o Pink Floyd totalmente mesmo, apesar que eles mantêm, né, uma relação cordial quando se encontram, cumprimenta tal, mas não há mais nada, acabou, né? Acabou a química, né? O pessoal adora falar isso, né? Acabou a química. E aí, em 2006, o David Gilmour surpreende todo mundo com um álbum novo, já com a participação da esposa do David Gilmour, que é uma escritora, ela já escreve, é uma romancista, ela escreve livros, tal, não sei o que, blá, blá. E ela, então, contribui com uma coisa que o Gilmour sempre teve muita dificuldade, que é letras. O Gilmour, sempre quando eu falo isso, eu me lembro do Rick Wakeman. O Rick Wakeman costumava dizer que ele era um músico maravilhoso, mas como letrista, ele era um analfabeto. Ele não sabia escrever letra nenhuma. Porque você escrever letra, realmente você tem que ter o dom da poesia, né, gente? É um dom completamente diferente de ser um grande compositor musical, né? O Rick Wakeman é um dos melhores compositores musicais de todos os tempos, não tem a menor, como o David Gilmour também é. Mas como letrista, como poeta, eles são fracos. E aí o Gilmour compôs melodias lindas, mas as letras não eram dele, a maior parte eram letras da esposa dele, né? E isso construiu um álbum bem interessante aqui, tá aqui esse aqui, o On Island. On Island com essa capa bem bacaninha, eu gosto dessa capa bonita. O On Island, que vem com 10 faixas, é um álbum que claramente é um momento de reflexão sobre o fim da vida do Gilmour, tá? O Gilmour, de repente, finalmente caiu a ficha para ele que ele está ficando velho e que, né, a vida vai acabar, como vai acabar para todos nós, né? Então esse álbum aqui tem uma sonoridade muito particular, muito mais melancólica. Aquela guitarra clássica, típica do Gilmour, né? Aqui é uma marca profunda também, continua ela aqui, só que ela tem harmonias, melodias muito mais, como é que eu posso dizer, reflexivas, muito mais pesadas, muito mais densas, tá? As letras não, as letras são legais, são alto astral e tal, mas tem alguns momentos aqui em que você percebe claramente esse momento da percepção da vida, né? Dos limites da vida, né? E ele aqui passa por esse momento muito claramente nas melodias e um pouco nas letras. É um álbum muito legal, vale muito a pena você ouvir o On Island. On an Island, olha lá, On Island. É um álbum muito bom, tá? Essa aqui é a edição japonesa, que saiu bem bacaninha, saiu como digipack. É bacana pra caramba essa edição. Muito bem. E aí, tudo nesse mundo do rock erudito é muito lento, é muito tranquilo. Ele saiu em turnê, lançou esse álbum. Eu tenho, inclusive, o álbum do lançamento da turnê. Eu tenho um álbum do On Island, é porque eu não trouxe ele aqui. Mas tem um álbum muito bacana com essas músicas aqui, mais, logicamente, músicas do Pink Floyd. Porque o David Gilmour assumiu o Pink Floyd sem usar a marca Pink Floyd. Isso aqui, e outra coisa que é importante dizer, isso aqui tem uma sonoridade muito próxima de Pink Floyd, tá? E eu não diria que segue a mesma linha melódica e harmônica do último Pink Floyd, que seria o Division Bell. Não, esse aqui é um pouco mais melancólico, mas ele é legal, tem uma sonoridade muito bonita. Mas ele, entendeu? Ele é um pouco mais lento, é um pouco mais grave, é um pouco mais suave. Mas é muito bom esse álbum mesmo, arranjos espetaculares, tal, não sei o quê. E aí, como eu falei, tudo demora demais, leva alguns anos. Depois de 2006, ele leva 10 anos para compor um álbum novo. É uma coisa doida. Mas a verdade é essa, ele leva 10 anos para compor, em 2015, lançar o Rattle That Lock. O Rattle That Lock, está aqui no saquinho plástico, mas acho que está dando para ver.
O Rattle That Lock, eu estou numa edição box aqui muito bacana, edição de colecionador, cheia de extras, cheia de curiosidades. Aproveitando para falar para vocês, essas edições que eu mostro aqui, tem vídeo no nosso canal no YouTube, mostrando ela por dentro. Eu abro a edição, mostro tudo que tem dentro, faço alguns comentários, dou minha opinião. Tudo isso aqui já está no nosso canal, tá? Então, o Rattle That Lock é um álbum maravilhoso, é um álbum sensacional, que retoma aquela melhor fase do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, A Momentary Lapse of Reason, Division Bell e o Rattle That Lock, que tem uma coisa assim mais alto astral, é uma coisa assim mais, né, mais para frente, mais poderosa. É muito legal esse álbum aqui. Tem uma música, a própria música Rattle That Lock, ela tem aquela pegada que eu chamo, que é o rock pop contrastando, o rock erudito contrastando com o pop, mas é um rock erudito pop. Ele tem aquela pegada de erudição, mas ao mesmo tempo tem uma pegada pop. É um álbum maravilhoso. Inclusive, se você quiser começar a ouvir o David Gilmour, esse álbum aqui é o que eu aconselho você começar a ouvir, o Rattle That Lock de 2015, tá? Depois ele saiu em turnê e fez um show maravilhoso, um show espetacular. Vou até mostrar, aqui eu tenho o boxezinho do show, que é o Live at Pompeii, ao vivo em Pompeia, né? Que é um local clássico de apresentações de rock. O Ao Vivo em Pompeia, em que ele toca o Rattle That Lock completinho e mais muitas músicas ótimas do Pink Floyd, e tocando com o Nick Mason, por exemplo. Com o Richard Wright aqui não, porque o Richard Wright já tinha falecido, se eu não me engano. Mas ele, até o On Island, aqui no On Island, ainda tem a participação do Richard Wright, que é o tecladista, né? Já aqui no Rattle That Lock, não. No Rattle That Lock já não tem mais a participação dele. E aqui, logicamente, na turnê também. Mas ele se cercou de músicos espetaculares para gravar esse álbum aqui, que é um álbum bem legal mesmo, sensacional, tá? Fiz uma pausa dramática aqui na edição, porque eu fui buscar para mostrar para vocês nesse mesmo vídeo o álbum da turnê de lançamento desse álbum anterior, que eu já mostrei aqui, tá? Do On Island. O On Island gerou essa turnê aqui, que é o Remember That Night, que é uma das músicas. Remember That Night? Não. Tô confundindo. Então aqui, esse Blu-ray aqui é o show do Live at the Royal Albert Hall, que é outra casa de espetáculo muito famosa na Inglaterra, e do David Gilmour lançando aqui a turnê de lançamento do On Island. Também é um álbum muito bom, em que ele se cerca também de músicos espetaculares, alguns famosos, inclusive, tocam com ele aqui nesse álbum. Depois, então, retomando, o Rattle That Lock e depois o show de Pompeia, tá? Que é a turnê, né? Aqui é o show de Pompeia, mas é uma turnê que ele lançou, quando ele lançou 2016, 2017, ele lançou o Rattle That Lock, 2017. Olha aqui, ó, outro box bonito desse álbum. Esse box é muito bonito. Esse box aqui tem LP, por isso é que ele é assim grandão, né? Eu tenho ele aqui, o boxzinho de CD e Blu-ray, e tenho aqui o box de LP. Isso aqui vale super a pena, agrada a todo mundo, porque aqui tem LP, tem CD, tem DVD, tem Blu-ray, tem tudo que tem direito, tem aqui. É um box muito legal mesmo. E aqui o LP já é desse heavyweight, né? Aquele mais pesado, de 180 gramas. 180 gramas. O LP é bem mais pesado, então ele é muito mais estável na hora de reproduzir. São 4 LPs de 180 gramas, além de uma série de outras coisas, tal. É um álbum muito legal. Aliás, eu falei que aqui tinha CD e coisa, não tem não, tá, gente? Desculpa. Aqui é só LP, mas são 4 LPs aqui de 180 gramas. É bem pesada essa caixa aqui, é bem pesada mesmo. E é isso, gente. E depois disso, ele já lançou um outro álbum, que agora vai me faltar, peraí. Para finalizar, então, depois do Rattle That Lock, que foi o último álbum de estúdio, 2015, agora, em 2024, ele lançou o último álbum, mais recente, né?
O último álbum no sentido de ser o mais recente, David Gilmour, Lucky and Strange, que eu tenho essa edição em LP, que é uma edição de lançamento, que vem até com disco colorido e tal, mais frescuras, mas eu gosto, eu acho coisa de colecionador, né? E aqui então com 8 faixas, lado A e lado B, 8 faixas. É um álbum também bem interessante, bem legal. É um álbum que não tem mais a mesma, como é que eu vou dizer? A mesma dinâmica harmônica e melódica do Rattle That Lock, que é mais alto astral. Esse daqui é um álbum que eu diria assim que é intermediário entre o On Island e o Rattle That Lock, tá? Tem uma sonoridade muito particular, é um álbum bem interessante, bem gostoso de ouvir, tal. Tem momentos bem interessantes também, e aqui também tem a participação de alguns filhos dele, né? Porque ele tem um bando de filhos, né? Então alguns dos filhos dele dão uma participação, inclusive a filha dele já começou a compor também, é cantora, tal. Aqui também tem uma participação familiar, é uma coisa bem, eu diria assim, é um álbum bem introspectivo, tá? Bem introspectivo e bem familiar. Do David Gilmour. É um álbum bem interessante e não é um álbum que você vai gostar dele automaticamente, não é. O Rattle That Lock não, esse aqui você vai ouvir e vai gostar dele automaticamente. Esse aqui não, esse aqui você vai ter que ter uma segunda audição para ter um prazer maior com ele, mas vale a pena também, é um bom álbum mesmo. Como eu sempre digo, gente, eu sempre tento fazer os vídeos um pouquinho mais curtos, mas infelizmente os nossos assuntos geralmente são assuntos mais longos. Então não dá para eu fazer um vídeo de 10 minutos ou de 12 minutos, que é o meu objetivo, tá? Mas eu espero que vocês gostem, porque aqui eu fiz uma apresentação bem ampla, bem completa da carreira solo do David Gilmour, né? Mostrando a maior parte dos álbuns que ele lançou, e só deixei de fora, se não me engano, 2 que eu não consegui mostrar aqui para vocês, porque eu realmente não tenho. É o primeiro álbum dele solo, de 78, e teve um também, acho que ao vivo, que eu não mostrei aqui para vocês. Mas, de resto, tá quase tudo aqui, dá para você fazer um panorama muito bom, e é um excelente panorama sobre a carreira solo do David Gilmour. É um músico extraordinário, são músicas maravilhosas, que se você sair daqui e for para o seu streaming buscar, você vai gostar praticamente na mesma hora. Eu aconselho, se você quiser conhecer a carreira solo dele, você comece pelo Rattle That Lock, que é um álbum que eu acho muito bacana mesmo, acho muito bom. Aí depois você pode ouvir o Lucky and Strange, pode ouvir o On Island, que você vai gostar também. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do papo. Gostou? Não gostou? Faz parte da brincadeira. Até a próxima.